Agora você vai entender o paradoxo da autoestima. Por que que a opinião das outras pessoas influencia tanto a nossa vida? Que saco isso, eu tento não me importar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, mas parece que isso está sempre pentelhando a minha vida. Vamos entender. O que que acontece? Na autoestima, ela nasce da opinião das outras pessoas. Olha só o paradoxo. Ela nasce da opinião das outras pessoas, mas de repente, num dia, eu tenho que parar de dar importância para a opinião dos outros. Entende? Olha só a armadilha que o mundo, o sistema, o nosso corpo, né, nossa mente colocou para gente. Então, vamos entender o que acontece. Vamos lá, ó. Eu tô aqui, pititica. Então, essa aqui é a Gabizinha. O que acontece quando ela é pequenininha? Por volta ali dos 3, 4 anos, que ela começa a ter um vínculo maior com o mundo, né? Começa a desapegar um pouco daquele só o colo da mãe, só a alimentação da mãe. Ela começa a conhecer um pouco maior o mundo, começa a perceber que as pessoas falam coisas dela, coisas boas, coisas ruins. Mas é mais ou menos por volta ali, depois dos 2 anos, 3, 4 anos. Até mais ou menos os 7 anos, isso aqui é formado, é a nossa formação inicial. Por isso que isso é tão trabalhado nas terapias. Esse é o nosso foco, né? Não é que assim os grandes traumas acontecem, mas a gente fica com marcas aqui. E essas marcas têm a ver com esses rótulos que as pessoas colocam na gente. Então, aqui a Gabizinha pequenininha. Então, a minha, né, tem a mamãe da Gabizinha, né, e o papai da Gabizinha aqui. Vai ficar assim mesmo, tá bom. Aí, o que acontece com essa criança? Com todas as crianças? É como se a gente recebesse rótulos o tempo todo. Então, isso aqui que você fez está certo, é legal. Recebi um rótulo aqui, ó, é legal. Isso aqui você fez errado. Não pode, não pode. Você fez errado. A mamãe fica tão feliz quando você faz isso. Essa é a pior, viu, gente? Meu Deus do céu. A mamãe fica muito triste quando você faz isso. A nossa vida, enquanto criança, é cheia de certo e errado, pode e não pode. Essa é a nossa vida enquanto criança. Eu vou apagar essas coisinhas aqui. Então, como se a gente recebesse vários rótulos, vários papéis, várias informações do que eu posso fazer, do que eu não posso, o que é certo e o que é errado. Isso tem essa mesmo que a gente precisa fazer para educar alguém. A gente vai colocando ali normas, diretrizes, né? Eu sempre gosto de colocar a baliza, igual do estacionamento. Quem aqui já tirou carta? Tinha aqueles cone lá que você tinha que dirigir. Então, você tem que manobrar dentro daquela baliza. E a nossa vida em sociedade tem uma baliza. Tem algumas normas ali que tem. Algumas sociedades são bem diferentes da outra, mas cada sociedade, cada lugar, às vezes cada cidade, cada país tem as suas normas. Então, até aqui, ok. A gente vai ter realmente um monte de certo, de errado, de pode, de não pode. Qual é o problema que acontece aqui e acontece na nossa sociedade como um todo? A grande maioria, não são todos, mas a grande maioria. A gente está sempre falando para essa criança, papeizinhos aqui é como se fossem uns rótulos, tá? Que a gente vai recebendo. Daqui a pouco a gente está atolado de coisa assim, carregando, né? Então, só voltando aqui, ó. O que que acontece, e que aí é que começa o embrólio, é que é o seguinte. Quando eu falei, a mamãe fica tão feliz quando você faz isso. Ai, a mamãe fica muito triste quando você faz isso. Nossa, quando você faz isso, o papai fica muito bravo. Quando você faz isso, a vovó fica muito triste. Vamos fazer isso porque a vovó vai ficar feliz? Vamos fazer isso porque a vovó fica tão feliz quando você faz isso? O que essa criança entende? Que ela é responsável pela felicidade das outras pessoas. Logo, as pessoas também são responsáveis pela felicidade dela. Isso é um problema muito sério. Isso é um problema número um, gente. Tem mais um. Isso é o problema número um. Então, é, já tem um negócio de a criança, ela é egocêntrica. O que quer dizer isso? Né? É como se ela achasse que o mundo gira em volta dela. Então, é muito comum, por exemplo, uma criança ali de 3, 4 anos e os pais se separam. É muito comum essa criança achar que é culpa dela. Porque no dia que ela recebeu a notícia da separação dos pais, ela quebrou o vaso da mãe. E aí é muito comum ela falar, eu fiz algo errado e aconteceu algo errado no mundo. Por quê? Porque a gente direciona o tempo todo para a criança.
Ah, você fez isso certo, você fez isso errado, a mamãe ficou feliz, o papai ficou bravo. Ela sempre acha que assim, aquilo não é um problema. Se deu alguma coisa errada, é porque ela fez alguma coisa errada. Se deu alguma coisa certa, é porque ela fez alguma coisa certa. Isso é o problema número um. Aí, como é que isso afeta a nossa autoestima? Eu faço um monte de coisa certa ou eu faço um monte de coisa errada. Aí é que vem o problema número dois. Ah, nossa, aí eu estava falando disso, fui e voltei. Na nossa sociedade como um todo, a maioria da nossa sociedade ocidental, principalmente, a gente olha muito para o que a pessoa ainda não fez, para o que ela não conseguiu, para o que ela ainda não sabe, né? Como uma forma de direcionar aquela pessoa. Mas nossa sociedade não é muito isso. Por quê? Você não consegue, você não sabe, você é incapaz. Quem é você para conseguir isso? Que é a nossa forma. É como a gente é criado, a gente vai repassando, né? E assim as gerações vão vindo. Então, essa autoestima, ela fica negativa. Né? Se ela ficar mediana, tá bom. A gente, quer dizer que a gente, assim, conseguiu ainda sair um pouquinho melhor. Porque ter uma autoestima positiva é muito difícil. Porque as pessoas estão sempre olhando para mim e falam que eu não consigo. O que eu tenho de errado. E aí eu gosto muito de dar o exemplo que, assim, é como se existisse uma coisa, um modelo único de perfeição. Tudo que estiver fora desse modelo está errado, está imperfeito, está com defeito, precisa ser corrigido. Então, só isso aqui é perfeito. Todo o resto está errado. E é muito difícil atingir isso aqui, porque o que é perfeição para mim ou para minha família é diferente de perfeição para você e para sua família. Só que aí, quando você troca e vai para a escola, a sua professora tem outro critério de perfeição. E a gente fica o tempo todo ser perfeito, se encaixar nessa perfeição, que ela não existe até porque ela muda de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, de família para família. Então, isso aqui é um outro problema. Mas nós continuamos cobrando das crianças isso aqui. Então, você não pode. Além de, olha, você fez o certo, ok, que legal. Ah, isso aqui você fez errado. Não é legal por causa disso, disso e disso. Ó, isso aqui você pode, porque isso aqui pode por causa disso, disso e disso. Isso aqui não pode fazer por causa disso, disso e disso. Aqui eu estou colocando regra, eu não estou colocando opinião. Eu não estou nem aprovando e nem desaprovando. Aqui eu estou doutrinando, estou colocando as regras. Quando eu falo, ah, eu fico tão feliz quando você faz isso, aí eu coloco sentimento. Eu coloco um peso muito maior. Ai, a mãe fica tão brava quando você faz isso. Não mais faz isso. Só que um dia ela fez, a mãe ficou feliz. Outro dia ela fez, a mãe estava de mau humor, ficou brava. Pronto, já gerou confusão na cabeça da criança. Né? Então, as regras, o problema é que as regras não são claras e eu coloco sentimentos, né? Sentimento de felicidade, sentimento de tristeza. Eu vou colocando isso em cima da criança. Além, que eu falo, né, a opinião, que ela é diferente para qualquer um. Então, vamos lá. Você é lerda, você é rápida, você é malandra. Tudo isso aqui vai tendo conotação negativa ou positiva. Então, por exemplo, eu lembro até de uma cliente que eu tinha, e quando a gente fez a sessão dela, ela falava, porque eu sou muito lerda, eu sou muito lerda. Ela repetia isso, eu sou muito lerda, eu sou muito lerda. Aliás, eu tenho duas coisas, que agora eu lembrei de uma. Sim, ser lerda. Um exemplo, né? O meu papel como terapeuta é sempre questionar, porque eu preciso o quê? Fortalecer a autoestima dessa pessoa. Eu preciso deixar ela se sentir bem? Não. Eu preciso saber quem ela é. Quer dizer, eu preciso que ela enxergue quem ela é. Esse é o papel aqui da terapia. E aí eu falo, mas exemplo de ser lerda. Ah, é que a minha mãe sempre falava que eu era a última a fazer as coisas. Ah, eu era a última a engatinhar, eu era a última a andar, eu fui a última a falar. Então, o que ela tem? Um rótulo de lerda. Quer dizer que ela é lerda? Entende? Essa é a opinião, a reprovação das pessoas, ou a aprovação das pessoas, ou a admiração das pessoas. Então, em alguns contextos, você ter um ritmo mais lento é ótimo, em outros é ruim. Em alguns contextos é ótimo você ser rápido, em outros é ruim. Se você for muito rápido numa corrida de 100 metros, a chance de você ganhar uma medalha é muito grande. Mas se você for muito rápida numa prova de vestibular, a chance de você errar e colocar as respostas erradas lá no gabarito também é muito grande. Então, sempre depende do contexto. E aí é por isso que eu falo, não tem certo e errado. Aquele modelo de perfeição aqui, ele não existe. A gente precisa acabar com isso. O que eu preciso é saber quem eu tenho um jeito de ser,
eu tenho um jeito de falar, eu tenho um jeito de pensar, as pessoas pensam de formas diferentes. A autoestima, ela é criada a partir da opinião das outras pessoas. E aqui, né, eu tô falando de pai e mãe, mas aí eu posso falar também da prof, isso aqui era para ser um óculos, né? Posso falar da igreja, posso falar do trabalho, quando a gente vai trabalhar também, aí eu vejo lá meu chefe acha uma coisa, meu chefe acha que eu tenho que ser outra, os colegas de trabalho reclamam que eu sou assim, não sei quem acha que eu sou assado, aí um fala que é uma coisa ruim, o outro fala que é uma coisa boa, isso vai gerando dúvida. E a dúvida não é só quem eu sou, mas a dúvida também é, mas será que eu estou certa? E aí até pior, porque às vezes essa pessoa ela pode achar que sabe quem ela é, então começa a me encher de exemplo. Eu sou lerda, mas será que isso é bom ou será que isso é ruim? Do jeito que ela ouviu a vida inteira da família, era ruim, era pejorativo, não era legal, era ser lerda. Então, à medida que eu vou entendendo como é que eu funciono, em que contextos isso é muito bom, inclusive como que era o trabalho dela, ela era assistente social. Ou seja, às vezes esse ritmo dela, que é menos intenso, né? Ele é mais devagar em comparação com outras pessoas, é o que fazia ela ser uma boa assistente social, pela capacidade que ela tinha de ouvir as pessoas, de fazer ali aconselhamento. Se ela fosse muito rápida, talvez ela não tivesse paciência nem de ouvir o que as pessoas tinham para falar para ela, e ela não ia ser uma boa profissional. Então, percebe isso? Então, o problema é quem eu sou, mas também será que está certo? Aqui destambou tudo a autoestima, né? Já deve ter entendido aí o que vocês ouviam na infância, as frases queridas e maravilhosas que mamãe e pai queridos nos falavam. É importante dizer até aqui, é tudo a culpa da mãe e do pai, né? Existe esse, que também é pejorativo. Não é isso, né? O pai e a mãe fizeram o que eles podiam lá, a gente tem que entender as gerações. E a nossa sociedade como um todo, ela olha o que a gente não fez, porque a gente não consegue, até como uma forma de preocupação. Você é lerda? O que eu estou querendo dizer? Você tem que ser mais rápido. Mas a gente não fala assim, olha, ter esse seu ritmo mais devagar vai ser muito bom para algumas coisas, mas para outras vai ser difícil. Talvez você tenha que ser mais rápido aqui. E talvez essa pessoa não consiga ser mais rápido. Então, como é que eu encontro formas de amenizar aquilo para aquela pessoa? Não, a gente sempre cobrando o que você não fez, o que você não consegue, o que você não atingiu aquele patamar de perfeição. E aí, o que isso tem a ver com ansiedade, Gabriela? Até agora eu não entendi. Toda vez que eu tenho insegurança sobre mim, eu abro uma portinha para ansiedade. Porque a insegurança sobre mim, sobre as minhas capacidades, sobre quem eu sou, ela gera incerteza de se eu vou conseguir. Será que vai dar certo? Ela gera impotência. É melhor eu não fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso, então não vou fazer. E isso é uma porta aberta. Eu não estou dizendo que é isso que leva à ansiedade, que é isso que causa ansiedade. Eu não estou dizendo isso. O que causa, eu falei na aula passada, é a predisposição genética, mais autoestima distorcida, mais estilo de vida estressante. Eu vou falar na próxima aula. Mas ela é uma portinha aberta. Ela é um agente, ela é um item, ela é um fator que tem uma influência muito grande sobre a ansiedade. Porque quando eu tenho medo, quando eu tenho incerteza, eu me sinto insegura. Essa insegurança pode gerar essas preocupações futuras. Porque se eu não tenho certeza se eu vou dar conta, eu começo a ficar pensando, mas e se der errado? E se der errado? E se der errado? E se der errado? Que é esse pensamento da ansiedade. Então, na próxima aula, você vai ver o dilema do espelho quebrado. E aí vai entender por que é tão difícil para você tomar decisões na sua vida quando você se sente insegura.